Olá, boa tarde. O programa Primeira Página de hoje, dessa semana, abre espaço para uma pessoa com a rara capacidade de se reinventar e de empreender ao longo de várias etapas da sua vida. Acompanhe. Falamos de Betty Ripoli, mulher, pianista, professora, empresária e, mais recentemente, palestrante motivacional e apresentadora da AltV. É isso mesmo, da AltV. Ela é um exemplo de vencedora. Aos 35 anos, mãe de 2 filhos, fez de uma crise doméstica das mais graves a oportunidade para se tornar pianista profissional. Sua capacidade de se reinventar e criar objetivos, agora na melhor idade, a impulsionou a ser também palestrante motivacional, utilizando a música para ajudar as pessoas. Vamos conhecer em detalhes a trajetória dessa mulher, cujo programa Sintonia na AltV está completando 1 ano entre os mais assistidos da emissora. Bem-vinda, Beth. Boa tarde, muito prazer estar aqui, trocando de lugar, né? Porque normalmente eu estou aí sentada como entrevistadora e hoje tenho o prazer de receber as suas perguntas. Aqui não, lá embaixo. Normalmente lá embaixo, mas atualmente aqui. E como é que é ser perguntado em vez de perguntar? A emoção é sempre grande dos dois lados. E estavam me perguntando assim, você não fica acanhada? Nem um pouco. Estou super à vontade, estou na sala da minha casa. Isso a gente já sabe, né? Para quem toca em público, é difícil de ficar acanhado, né? Verdade. Vamos começar do começo. Quando e como foi que você deixou de ser só uma professora de piano para se transformar numa pianista profissional? Aos 33, eu me deparei com uma artrite e depressão. Os filhos tinham já 11, 13 anos. E, de repente, a mãe, que era toda super protetora, viu que eles não precisavam mais de mim. E eu fui ao médico e ele falou assim, volta a tocar piano que você vai superar. Na realidade, eu não gostava de piano. Com 16 anos eu formei, entreguei meu diploma para minha mãe e falei, quero ser outra coisa na vida, menos pianista. Porém, caindo na mão do Zimbo Trio, em 2 anos, eu fui convidada para tocar à noite. Para mim, foi como se um príncipe tivesse entrado na minha vida. Que, aliás, mais tarde entrou mesmo. E o que aconteceu? De uma crise abençoada, que foi vencer aquela relação de uma pessoa que não aceitou que eu fosse pianista, e sarar da minha artrite, porque a dor sumiu. O dia que eu resolvi me apropriar de mim, a dor sumiu. Cá estou, há 20 e tantos anos, tocando piano, dando emprego para vários pianistas, levando a nossa música para longe daqui. E cadê a artrite, cadê a crise? Para quem não sabe, você curou a artrite tocando piano, ok? Mas ganhou um outro problema, que foi o marido não aceitar mulher tocando na noite, é isso? Pode falar isso aqui? Pode. Então, eu vou falar. Então, quando eu cheguei em casa, eu estava casada já há 14 anos, e comentei, o Zimbo Trio me convidou para tocar à noite. Eu estava feliz, eu não cabia dentro de mim. O marido da época falou assim, não vai tocar na noite. Não é adequado tocar à noite, você não vai. Aí, gente, quem está me ouvindo, eu vou deixar uma mensagem. Se aproprie de você mesmo e faça aquilo que o seu coração pede. E não o que o outro quer que você faça. Eu resolvi peitar, começar de novo, e hoje, 25 anos, 27 anos passados, eu imagino se eu não tivesse tido essa reação de ter tomado conta da minha história, porque ninguém vai escrever a minha história a não ser eu mesma. Quando você assume o que você quer ser quando crescer e faz aquilo com amor, não tem erro. A artrite passa, a depressão passa e tudo passa. Mas você teve um preço a pagar, né? Como é que é se sustentar, né? Como é que é se separar, tocar na noite, ter o terceiro turno? Na realidade, quando eu me separei, eu tive a minha capacidade de trabalho, que eu dava aula de piano, violão e inglês, e iniciando como pianista, eu sabia 15 músicas apenas. E 2 filhos adolescentes, que naquela minha situação como matrimônio era super estável, eu sempre estive bem, eu nunca imaginei separar. Mas quando mexeu com não vai fazer isso, e eu percebi que se eu não reagisse, eu hoje não estaria aqui falando para vocês.
Eu passei algumas dificuldades que eu prefiro nem comentar. Eu fiquei a zero, sem nenhum tostão, sem carro, sem nada, apenas com a capacidade de trabalho. E foi com ela que eu juntei todos os meus pedaços. Percebi que a nossa dignidade é a coisa mais imexível dessa vida e que o que nos move é o amor que podemos ter por nós mesmos, que é o maior de todos os amores. Esse sanguinho quente aí que parece que pulou um pouquinho, eu imagino que tem a ver com a herança do pai dela, que foi um cara muito conhecido, o Romeu Ítalo Ripley, que foi inclusive presidente do 15 de novembro de Piracicaba, não é isso? Então, eu tenho o maior prazer hoje de falar que eu sou filha do Romeu Ítalo Ripley, embora adolescente eu ficava querendo esganar o meu pai, que não deixava eu namorar, beijar e tinha que chegar em casa às 10. Essa semana, posso contar um fato rapidinho? Pode, mas só fazendo um paralelo. É com relação ao Romeu. Hoje está diferente esse negócio que você falou, beijar, namorar. Imagina, meu pai teria infartado se tivesse vivido nessa época. Semana passada, eu tive com duas pessoas que eu queria citar aqui. O Wagner Ribeiro, que foi jantar conosco e comentou muito do meu pai. Eu queria agradecer a ele, porque todas as pessoas que falam do Romeu Ítalo Ripley me ganham no coração. E no dia seguinte, eu fui num evento para o Fernando Capês, e quando ele soube que eu era filha do Ripley, ele também rasgou a seda do meu pai. Então eu tenho a grata satisfação que, passados 30 anos da morte dele, as pessoas ainda se relembram dessa pessoa que foi alguém que fez. Isso que importa. Não é passar nessa vida à toa, você tem que passar, vir e deixar sua marca. Fez sem meter a mão, que é até onde a gente sai. Pois é. Vamos lá, como é que foi que você percebeu que havia espaço para uma empresa de música no mercado corporativo para não depender exclusivamente de apresentações na noite? A gente sabe que músico é muito mal remunerado, né? Então, como é que você fez desse limão uma limonada? Pois é, eu comecei com 35 a tocar profissionalmente e na época não tinha muita mulher, devia ter 5, 6 mulheres tocando e muitos homens tocando. E o que acontecia? Eu recebia muitos convites para tocar aqui e ali eu não dava conta. E eu fui instruída por uma pessoa que me fez muito bem, aliás, por que você não abre uma empresa? Que nome dá essa empresa? A minha empresa chama-se Harmonia, que eu imagino as pessoas procuram. E hoje, com 24 anos de existência, ela soma mais de 4.000 eventos, mais de 12.000 apresentações só num único cliente. Lógico que não fui eu que eu vou perguntar sobre isso. Não vai... Então, o ser pianista isolado para passar a ter uma empresa foi assim uma jogada. Porque eu poderia continuar eu mesma me mandando tocar em alguns lugares, me esfalfando, né? Porque eu acordava às 6, ia dormir meia-noite. Só que a ideia de ter a empresa não só ajudou a mim, como as pessoas que trabalham comigo. Você, logo em seguida, depois dessa decisão de abrir a empresa, encabeçou um projeto bem bacana e inédito na aviação comercial, na aviação brasileira, o Music Hall da TAM, que aliás não é mais a TAM do comandante Rolim. Quanto tempo durou o projeto e quantas apresentações você e sua empresa fizeram por lá? Então, a TAM foi o verdadeiro carro-chefe da empresa Harmonia, porque com a TAM a gente tinha músico das 6 da manhã às 21 horas em Congonhas, durante muitos anos. Aí, na sala de embarque? Na sala de embarque, em Congonhas. Logicamente, não era apenas a minha presença. Eu tinha duos, trios, o comandante chegava, dançava com uma pessoa. Dançava com você, inclusive, saiu na imprensa, é isso? Saiu, e foi ali que surgiu a ideia do primeiro CD, que depois eu te conto. Aí, por força da Infraero, falou, não, o piano está tomando espaço de passageiro, e tiraram os 2 pianos de cauda que a gente tinha em cada sala. O projeto foi abortado, temporariamente, e retomou em Guarulhos. Então, a gente já tem quase 22 anos de apresentação nas salas de embarque da TAM, sendo que as pessoas, elas assim, elogiam muito, mandam cartas dizendo o quanto a música acalma. E foi aí que surgiu o primeiro CD, né? E não foi só depois de Congonhas, o projeto se estendeu para salas VIPs, né? Salas de business e primeira classe, não só em Cumbica. Foi para o Rio de Janeiro e foi para o Recife. Agora, com essa transação da TAM ter sido vendida parcialmente, o projeto já não se estende mais e está vendo assim, vamos tocar ainda? Não vamos tocar. Está em stand-by. Até porque os aeroportos estão
constante mudança, né? Ah. Então, e a história que a sua música, a música Natan, ajudava a tirar medo de avião das pessoas que embarcavam? Então, um dia eu cheguei pro comandante Rolim e falei assim, vamos fazer um CD? Porque as pessoas pedem música. A gente podia fazer uns 200. Aí, como ele é meu grande mestre, disse o seguinte, Dona Beth, vamos sonhar alto, vamos fazer 2.000. E fizemos o CD Harmonia Entre Amigos 1, que tem MPB, bossa, samba, baião, choro. E saiu na imprensa na época que era o CD que tirava medo de avião. Então as pessoas me ligavam para comprar o pau do CD. Tem CD que tira medo de avião? Tem CD que tira medo de avião e até hoje. Um dia eu estava na 25 de março comprando bijuteriazinhas para fazer. Alguém falou assim, não é você que tem aquele CD que tira medo de avião? E fora essa coisa de tirar medo de avião, aconteceram coisas dentro da sala de embarque assim, emocionantes, que me deram motivação para um outro projeto, que eu não sei se você vai querer saber, mas eu posso contar. Agora eu não quero não, eu quero saber assim, ô diretor, dá para colocar algum trechinho de música aqui, porque ela falou em CD. Quantos CDs você tem e quais são esses CDs? Eu estou cuidando do 5º CD. O primeiro, Harmonia Entre Amigos 1, depois o 2 e o 3, um de Jazz, Pop e Blues. O terceiro eu já usei, porque eu cantei em 8 faixas, e tive a satisfação de ser produzida e dirigida pelo Marcelo Barbosa e o Bozo Barretti. Até uma história interessante também, porque eu sou voluntária em hospital e um fato aconteceu muito marcante. E depois eu fiz um todinho autoral, que é um CD que tem umas músicas que andam acontecendo. E agora, a pedido dos meus fãs, eu estou fazendo um piano solo, com um ou outro convidado. Porque as pessoas comentam comigo, sabe, Luiz, que os CDs, assim, mas tem muita gente no CD, por que você não toca piano? Que não tem uma pessoa hoje no Brasil que possa fazer música popular, porque a música popular está muito defasada, que toque grandes temas só com piano. E eu vou atender a esse público em breve. Você não é Neymar, mas está atropelando aqui. Eu ia perguntar se tem algum projeto em andamento. Mas fora esse, que seria o quê? O quinto CD, eu não ouvi o diretor colocar trechos de música, mas... Vamos? À vontade. Tem CD1, CD2, CD3, CD4. Pode escolher. E eu esqueci de trazer um para você. Autografado, né? Posso dar depois? Autografado. E a Beth compositora, um desses, você tem música autoral, você falou. Quantas músicas são? Então, um dos CDs, eu confesso que eu não fiz sozinho. Eu tive uma iluminação. Porque quando eu ouço a letra de cada uma dessas canções, percebo a linha melódica e a harmonia, eu fico assim, não fui eu que fiz. As pessoas que ouvem falam, nossa, mas você que escreveu isso? Eu falei, mais ou menos. Eu estou escutando uma música agora. Pode pôr, eu vou fazer uma pergunta sobre essa música, Em Nome das Rosas. São tantas Marias, tão cheias de graça, acolhem quem passa, decifram mistérios, espalham magia, só guardam no peito calor e perdão. Trilham a vida bem mais do que o chão, não importa seu nome, mas seu coração. Glórias, Marias ou todas as rosas, tem força, tem raça, são iluminadas. Ela fala de glórias, Marias, violetas, rosas. E ela já serviu para um monte de temas aí por aí. Você vai ter oportunidade, um dia você vai ligar o rádio, Sr. Luiz Carlos, e vai escutar essa música na rádio. Porque ela é uma mensagem à mulher. Tá aí, Outubro Rosa, gente. Dia 1º. As cidades vão se vestir de rosa e é uma boa oportunidade para a gente emplacar esse hino à mulher, né? Como é que ela nasceu, essa música? Ela nasceu exatamente por eu ter renascido, ter começado uma vida contando apenas comigo, porque pai ditador, marido opressor, cadê a Beth? Quando a Beth nasceu, que eu juntei todos os meus pedacinhos e fui caminhando para essa história de ser pianista, virei compositora.
ela veio assim como um enviado. E essa música ela tem servido de tema para muita realização, porque ela toca o coração. Eu percebo as pessoas se emocionarem de ouvir a letra da música. Como é que é dividir o tempo entre a vontade de vencer como artista e o desejo de conquistar um mundo corporativo em eventos? Como é que fica essa coisa dupla em você? Então, atualmente eu tenho repensado, porque eu adoro a minha empresa, adoro dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Ao mesmo tempo que agora surgindo essas novas atividades que eu estou desenvolvendo, além de pianista, o tempo está pequeno, eu precisaria ter 28 horas no dia. Eu não quero abrir mão nenhuma, tampouco de dar aula. Eu ainda dou aula de piano e violão. Então eu tenho que administrar esse tempo, só que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo? Por exemplo, não posso mais ter 50 alunos. Posso ter 5. Certo? Não posso mais ir tocar em barzinho. Não posso tocar na noite, como eu fazia, que é um prazer. Eu tenho que agora escolher o evento que eu vou tocar. Às vezes tem 3 eventos num dia, eu tenho que atender a um, porque ainda não estou clonada, né? E mandar em outro evento um outro grupo parecido. Então eu vou tendo que fazer as escolhas. Você ainda tem uma banda, não tem? Uma banda feminina? Uma banda linda. Eu posso citar o nome das meninas? Pode, todas. Eu tenho 2 bandas. Uma completa, que nós somos em 8, 9, 7, dependendo do cliente, e uma de mulheres, que tem a Cíntia sax flauta, Nina sax flauta, Luciana na guitarra e baixo, Alcione na bateria e eu no piano, violão e voz. E a gente tem feito eventos belíssimos. Quanto tempo tem a Harmonia? Você acho que mencionou aí, 24 anos, se não me engano. E me lembra alguns eventos que te marcaram e que foram marcados pela Harmonia. Você falou da TAM, um cliente âncora que ajudou a impulsionar tudo isso, mas você tocou no Salão do Automóvel, para Mercedes-Benz, por exemplo. Mas, na época que eu atendia bastante feiras, eu cheguei a tocar 13 dias sem repetir uma música. E a cada dia eu me mantinha como pianista, de piano de cauda lá nesse stand, e eu ia trocando os músicos e as músicas. Eu posso citar para você um evento recente que eu tive o orgulho de representar o Brasil com a música brasileira, MPB, Bossa Nova, num concurso de misses que é realizado pela Europa a cada ano num país. Esse ano foi em Portugal. E, coincidentemente, Portugal é um país irmão. Foi belíssima a apresentação, porque na hora do desfile de gala, aquelas 16 jovens residentes em Portugal começaram a entrar e eu tinha que sentir que música caberia nelas. Coincidentemente, eu toquei vitoriosa para aquela que ganhou. Premonitório, um detalhe, eu estou virando meio bruxa, tá? Eu não sei como é que ela fez, mas alguém notou a falta dela aqui na AltV? O que você fez para poder viajar? Pois é, eu tinha deixado gravado uma entrevista importantíssima, como todas, mas era o Eduardo Chiniachik, que eu deixei gravado, e o Gilberto Cury, presidente da PNL. Então, ninguém percebeu a minha ausência. Como é que surgiu a ideia e a vontade de se tornar palestrante? Foi a partir da sua experiência voluntária no HCOR, por exemplo? Então, de pianista e de perceber como as pessoas, especialmente nas salas de embarque, vinham falar comigo, uma vez uma pessoa numa cadeira de rodas, tinha feito hemodiálise, ela sequer levantava a cabeça, o filho que levava. E conforme eu olhava para ela e tocava uma música, ele foi se levantando, um senhor, e pediu para o filho trazer até mim. E disse, obrigado, eu estou me sentindo outro depois que eu estou ouvindo a sua música. E nisso eu comecei a tocar no Hospital do Coração, que eu faço isso há 13 anos, deixei meu piano muitos anos lá, e as pessoas também se sentindo bem. Porém, de dia. Um dia me ligam se eu poderia tocar à noite para os enfermeiros que ficam na UTI, que ficam no pronto-socorro, que não vem à luz do dia. Claro que eu vou. Vou com prazer. Meia hora? Não tem problema. Dia do enfermeiro? Eu vou fazer lá o meu adendo. Chego lá, era eu. O microfone e o piano. E eu vi aquele auditório com as pessoas ainda de azul, com aquela máscarazinha. Falei, gente, eu não vou poder só vir aqui tocar meia hora. Eu preciso me comunicar. Alguém tinha me dito que eu vim para essa vida que não era para tocar piano. Fiquei chocada.
Eu tinha vindo para falar. E foi aí que eu fiz isso. Eu comecei a falar da minha infância, de um pai bom, severo, mas ditador. Da outra parte, que eu tive que abdicar da minha união familiar para seguir a minha carreira. De várias fases, só que eu linkava cada uma dessas falas com música. E eu consegui fazer rir, chorar, se emocionarem. Quando terminou, que não durou meia hora, lógico, que 1h30, as pessoas vieram, me abraçaram, passavam a mão em mim e falavam: nossa, você precisa vir contar mais vezes a sua história. Eu saí de lá, de madrugada, falando assim: foi isso que a pessoa que me instruiu quis dizer. Que eu não vim para essa vida para tocar piano, eu vim para tocar piano e falar. Que, aliás, não tenho dificuldade nenhuma, né? Você fala um bocadinho. Como é que nasceu essa palestra? Quer dizer, daí surgiu a ideia e como é que você foi formatando, né? Então, mais uma vez, eu sinto que eu não ajo sozinha. Eu sou muito ligada à espiritualidade e sempre eu me guio por intuições. E eu fui participar de um simpósio quântico em Recife. E aquelas informações maravilhosas de física quântica, de evolução, eu sentei e comecei a escrever, mexer num PowerPoint que nunca tinha mexido, escrevi partes de história da minha vida. E como eu leio um bocado, leio pra caramba, faço muito curso, palestra, pintou um simpósio que me interessa, estou lá, eu fui emprestando ideias, porque as ideias, elas vieram nessa vida para serem desenvolvidas, partilhadas. Eu ia falar: aquela pessoa falou uma coisa bacana, cito Dalai Lama, cito vários filósofos, e essa palestra, juntando com a minha história de vida, acabou se tornando uma coisa motivacional que as pessoas depois me ligam e falam: eu mudei depois da sua palestra, não sou mais a mesma. E hoje ela tem tido uma aceitação empresarial, porque o empresário que valida o seu funcionário, dando-lhe condições de ter outras visões, outras posturas de vida, ele está ganhando com isso. E eles têm me chamado exatamente por isso. O que ela tem de diferente? É a música com uma boa história? A boa história, ela entra no contexto. Mas, na realidade, eu vou lá falar sobre o que é o nosso sentir, pensar e querer. Desculpa, pensar, sentir e querer. Ao contrário. Nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Por onde eu estou, com quem estou, como estou. Então, eu dou uma chamada, é tudo óbvio que eu falo, mas eu faço uma chamada para conscientização da pessoa, para assumir a responsabilidade da sua própria vida. Não adianta culpar o outro: eu sou assim porque fulano me fez isso. Como assim? Você está escolhendo o que você quer. Mas eu não tenho outra opção. Tem sim. Então, nessa palestra, eu fui juntando filosofias de vida, grandes pensadores, minhas opiniões, que está longe, a minha opinião está longe de ser a verdade absoluta. Mas como ela é fruto de estudo de muitos anos e ela me serviu para superar uma doença magnífica, uma crise abençoada, por que não partilhar isso com as pessoas? E não é só para mulheres, não. Eu faço em clubes e vão vários homens. Já fiz no Casagrande, vários homens se emocionam porque pai e mãe, vamos combinar, que todo mundo tem uma pedrinha. Eu mexo muito com pai e mãe. Como é que as pessoas interagem, como elas participam dessa palestra e qual o resultado que você vê ao final dessa palestra? Então, a palestra, ela já de cara entra com uma música, que é Fascinação. Até os mais jovens conhecem. E com a banda feminina Harmonia. Então já é um diferencial, porque palestra tá cheio. Eu faço parte da GAP do Brasil, só lá tem 2.000 palestrantes cadastrados. No decorrer dessa palestra, quando eu comento alguma coisa que a gente está preso em crenças limitantes, em comportamentos obsessivos, não é preciso saber viver, aí todo mundo fica em pé. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, todo mundo cantando e balançando, já criou um estado de confraternização. E eu tenho um quadro muito interessante que eu falo sobre o melhor amigo. Você tem amigos, Luiz Carlos? Claro. Quem é o teu melhor amigo? Jô. Ai, você já viu minha palestra, não vale. Exatamente.
a gente esquece de tratar bem o melhor amigo. E não é aquele que de vez em quando você encontra, ou que encontra sempre, um irmão amigo. O melhor amigo habita aqui. Ele sabe se você quer trabalhar, se você quer ficar em casa, se você está afim hoje de comer uma bomba de chocolate em vez de comer pão integral de manhã. Então, esse grande amigo que nós temos, muitas vezes a gente trata mal. Olha no espelho e fala, ai, olha aqui, meu cabelo branco. Tô com uma gordurinha aqui. Ixi, mas hoje eu vou demorar para chegar no trabalho. Só fica socando. Nessa hora que dá nó na garganta, porque eu tô olhando todo mundo. Tem 1.600 pessoas no congresso no AMB. Eu percebo as pessoas lá no vídeo, quem estava chorando. Porque você fala desse grande amigo, ela tá sabendo que tá tratando mal essa pessoa. E aí, para quebrar o estado, porque eu não vou fazer uma palestra dramática, eu brinco assim. Vamos pedir pro Roberto? Todo mundo sabe quem é o Roberto, né? Quem é Não sei quem é o Roberto. Carlos, né, cara? O Roberto Carlos. Vamos pedir pro Roberto emprestar uma música? E aí entra, porque todas as músicas que são tocadas na palestra, elas estão sendo exibidas no Data Show. Tem a letra de todas, não tem a desculpa que não sei cantar. E aí ela está adaptada e em vez de usar a outra pessoa, a gente vai falar, como vai você? Eu preciso saber da minha vida. A hora que todo mundo canta e eu paro, é emocionante, arrepia e é um contato consigo mesmo e o grande amigo. O que dá para trazer isso para o mundo empresarial? Como que eu, uma empresa X, posso aproveitar essa palestra para os meus funcionários? Os seus funcionários, primeiro, tem que olhar para si mesmo. Normalmente a pessoa toma ônibus, demora, chega lá irritado, não tem um bom dia do patrão sorridente. A partir do momento que ele percebeu que esse patrão, que hoje não é mais patrão, é colaborador, é líder, né? Resolveu lhe oferecer esta palestra, ele já vai se sentir validado. E hoje eu não estou contando tudo porque eu não vim aqui para dar uma palestra. Mas eu vou estar focando assim, como é que há a possibilidade de algo dar certo na sua vida? Você tem que ter a atenção e a intenção. Quais são as possibilidades de se adquirir equilíbrio, bem-estar interior? Você tem que trabalhar com a liberdade, o compromisso e a escolha. E aí eu discorro sobre o que é a liberdade, sobre o que é a escolha, o que é o compromisso. Isso tudo vai estar mexendo com a atuação, a performance desse funcionário no dia seguinte. O resultado já é imediato. Porque ele vai chegar no trabalho, primeiro grato ao seu líder que proporcionou isso. Segundo, ele vai ter a pensar, já terá pensado o que é mesmo que eu estou escolhendo fazer. Às vezes pode pedir demissão. Tem a liberdade de estar fazendo essa escolha. E tem outras coisas que um dia, se você quiser, contrata lá para sua empresa e eu posso te mostrar a palestra por inteiro, porque ela realmente mexe com a estrutura, com as crenças limitantes e com as possibilidades. Você está querendo viver só de palestra e do programa Now TV, é isso? Não, a Now TV é um caso à parte, porque um dia eu vim aqui dar uma entrevista no Fala Sério e o Alberto Luchetti, meu chefão, comentou com a minha produtora Adriana que eu teria que ter um programa aqui. Na época eu dei risada, mas passando o tempo, eu falei, e não é que é uma coisa nova para a gente fazer depois de uma certa idade? A Now TV é um prazer. Eu me dedico, os meus convidados têm sido maravilhosos. Você falou de Outubro Rosa? Dia 2 eu venho trazendo aqui a Tininha Ramos, que é a criadora de tudo isso, da Unacan, que trata tudo sobre o Outubro Rosa. Ela vai ser entrevistada quinta-feira. Você vê que como eu dou gancho para o teu programa, tá vendo? Eu te agradeço muito, senhor Muito bom. Mas essa linha que você está pegando, que é uma linha mais existencialista, uma linha mais profunda do autoconhecimento, da valorização do ser, baixou o santo na porta-bandeira? Porque eu imaginei que uma pianista fosse fazer um programa de música, né? Pois é, a ideia desde o começo não seria um programa só de música. Eu, quando eu pus o título Sintonia, que é o nome do meu CD e o nome de uma das faixas, a minha ideia era partilhar com um público uma coisa que está deixando o pessoal carente, que é boa notícia. Se eu te perguntar, me dá uma boa notícia, você vai me dar, só que você vai pensar. Não, eu vou te dar já. Qual é? O PT perdeu a eleição. Ah, que ótimo, isso aí. Não, e se eu te pedir uma má notícia, você tem 10. Então, o meu programa Sintonia,
ele só traz boas notícias. Ventos de mudança, coaching para mães, já trouxe hipnólogo, psicoterapeuta, numerólogo. Eu trago todas as coisas que vão fazer bem para o meu ouvinte. Aliás, eu vou sugerir que você assista um programa. A cabecinha vai pegando fogo. Sim, eu tenho umas 40 pautas esperando para vir ao meu programa. Eu preciso de mais tempo, acho que capaz que eu abra um segundo horário aqui. Falar com o chefe, quem sabe ele me dá um segundo horário. Eu tô achando que você está gostando disso e que ela é uma concorrente, a sucessora da Hebe Camargo, não? Isso aí já é intriga, né? Na realidade, pelo amor de Deus, a Hebe é um ícone. O que eu tenho em comum com a Hebe, e que são a gente os percebia, meus cabelos. Não, é a alegria de viver. Você não achava a Hebe uma pessoa que tinha alegria de viver? Muito. Então, isso eu tenho muito em comum com ela. Ela gostava de cantar. Eu comecei a cantar depois dos 50, né? Você não conta ao vivo isso, né? Você está ao vivo. Se eu estou ao vivo. Pois é. A gente tem sempre que criar. Não dá para se acomodar. Quem levanta e fala, esse dia vai chover, vai fazer sol, meu Deus, vai ser infeliz. E você tem várias chavinhas que você liga, desliga, bom, agora clac, é a pianista, não, agora é a chefe da harmonia, pum, agora é a apresentadora. Como é que liga e desliga essa chave? Luiz Carlos, um fato é que todo ser humano vivencia diariamente diversos personagens. Tem a personagem mãe, a personagem dona de casa, a personagem empresária, a personagem palestrante, a personagem eu comigo mesma. Isso não sou eu estou falando de uma maneira geral. Todos temos. Falar, então você tem dupla, tripla personalidade? Não. Se você passar a pensar, você também desempenha vários papéis. Todos aqui desempenham. É que um fica mais evidente e outros não. A gente, procurando se dar bem com cada um desses personagens que fazem parte da nossa essência, a vida fica bem melhor. Porque se eu brigar com a Beth professora, ou se eu detestar ser empresária, ou se eu quiser ser só pianista e fechar todos os outros espaços, eu vou me digladiar diariamente. Então, bom senso, já ouviu essa palavra, né? Já. Bom senso, gente, tolerância, como se diz, resiliência. São palavras, são sentimentos que podem permear a nossa vida para que a gente encontre aquele flow que é a verdadeira felicidade. Bom senso é uma palavra tão bem usada, entre aspas, que eu lembro um episódio no prédio onde eu moro, que o bom senso ia determinar o tamanho dos animais que poderiam transitar no elevador de serviço. Só falta colocar um elefante. É o bom senso do brasileiro. Eu queria saber assim, é certo que ano passado, num congresso de saúde, você se apresentou para um público superior a 2.000 pessoas? De onde você tira esse dom, essa coragem? Mas, olha, falar na televisão a gente acostuma, mas para 2.000 pessoas de corpo presente, o negócio é complicado. Faço questão de citar aqui o organizador desse simpósio, que se chama Wallace Lima. Ele tem livros sobre saúde quântica e foi um dos grandes orgulhos da minha vida. Poder palestrar depois de Masaru Emoto, que não sei se você sabe, fez aquele experimento com a água, que ele toca uma música, né? A água se transforma. Nossa, eu tive palestrantes lá que eu fiquei... Amit Goswami, que escreveu fez aquele filme Quem Somos Nós, durante a minha palestra, que encerrou, a esposa dele, do Amit Goswami, entrou vestida de indiana e dançou. Então, foi assim um momento ímpar que é para guardar para sempre, como foi esse Miss Brasil. Porque a vida, gente, todo mundo fala, eu quero ser feliz, ser feliz, ser feliz. O que é ser feliz? Ser feliz é você ter momentos de flow. O que é flow? Êxtase. Aquele momento aqui, aquele momento ali, que serão intercalados por momentos que você vai ter que administrar a tristeza, administrar a irritação, a raiva. O que tem que se evitar é se deixar tomar por sentimentos que vão simplesmente pisotear os seus momentos de felicidade. Então, um momento de felicidade foi esse simpósio para 2.000 pessoas em pé, cantando É Preciso Saber Viver. Aliás, esse seminário muito provavelmente vai acontecer ano que vem. Sim. Em São Paulo também, porque ele começou lá no Recife, que é onde você... Foi onde eu resolvi fazer, né? Para perceber como esse simpósio é inspirador, né? Foi no primeiro simpósio que eu assisti que eu resolvi
fazer a palestra e já no segundo eu fui convidado para me apresentar. Fica convidado o Wallace Lima aqui, se tiver realmente em 2015. É o convidado da Beth, o meu convidado, o meu foco mais de empreendedorismo, né? Como ele começou isso, qual o estalo que deu. E para você, o que se tira da essência desse E já está projeto, marcado que né? teremos esse ano que vem o 3º simpósio. O que vem aí da Beth mais? Tem mais coisa para inventar? Sobre a Beth pianista? A Beth tudo, né? A Beth, ela ousou cantar. Por quê? Eu tinha um projeto de mulheres em que nós vamos referendar a mulher brasileira. Vocês podem imaginar um CD falando de Luísa, Carolina, Beth Balanço, eu mesma, a Rita, Amélia. Assim como não tem mais aquele cara, esse cara sou eu, a Amélia não existe. Então ela vem em forma de jazz, completamente revestida. Então esse projeto, ele deu início à minha vontade e ousadia de cantar. Porque eu tinha intenção de fazer há anos atrás com uma banda de 7 mulheres que chegou a sair na Globo, essa banda. Aí, por conta de... Existe uma competitividade entre as mulheres, que eu não vou nem falar sobre isso, mas ela existe. Por força de ciúminho aqui, ciúminho ali, essa banda se desfez e o projeto foi abortado. Como a ideia do projeto é minha, eu pretendo, em breve, depois do CD Sintonia da Alma... Para o ímpar, né? Porque a pianista vai gravar e aí tem agora essas mulheres, vai gravar os dois ao mesmo tempo. Não, eu vou fazer o Sintonia, que vai ser muito simples, que é só piano solo, e em seguida vem o projeto, o sexto, que é o Mulheres em Sintonia, que eu vou ter todos esses autores nacionais que homenagearam a mulher. Tom Jobim, Luísa é um ícone da música brasileira. E depois desse, você quer saber de mais projeto? Posso contar mais um? Pode contar tudo. Eu vou ter um CD que será Tom, letra maiúscula, em sintonia, que a gente vai ter só música do Tom Jobim. Então eu tenho 3 projetos de CD para fazer a seguir. Tem que durar bastante, né? E mais a palestra. Não, a palestra caminha mais aula, junto. mais o programa. E agora eu posso contar, eu tenho 2 netos, 2 netas, um neto, que é o Theo, e estou ganhando mais um netinho. E vou confessar uma coisa para você, eu já tenho o cartão do idoso. Eu estou naquela chamada boa idade. E queria dizer para as pessoas que olham o 40 e o 50 e o 60 como uma tragédia na vida, não é. A sabedoria que eu tenho hoje, se eu tivesse aos 30, muita coisa eu teria feito diferente. Então, regozijem-se com a idade. Você não sei que idade tem, mas... Muito mais jovem do que você. Muito mais jovem. Imagina o quanto mais jovem. Aliás, você está muito bem, viu? E muito bem como entrevistador, eu assisto seus programas. Obrigado. Você não percebe que atualmente você tem muito mais para dizer, muito mais para calar, muito mais para aceitar? Eu acho que às vezes calar é muito melhor do que ficar pregando, né, no deserto. Mas eu vou inverter a pergunta aqui. Quem está perguntando aqui sou eu, não é você, não é? Mas é uma coisa incontrolável. Como é que é se reinventar aos 60? Eu posso dizer a idade dela, eu também tenho 60. Nina, eu não tenho 60, eu tenho 62. Você abaixou a minha idade. Eu tenho 62, com muito orgulho. Muito bem. E como é que é se reinventar? E como é que tá bem, em paz com a vida, tá bonitona aí? Obrigada! Obrigada. Eu tô aprendendo a aceitar, obrigado. De outro dia eu falaria assim, imagina. Não, mas hoje eu aceito. Você acha que eu tô bonitona? Obrigada. Isso. É assim, ó. Sozinho não damos conta. O importante, depois que passa a euforia dos 30, que você começa a pensar que você vai entrar nos ENTA, que é 40, 50, 60, seria bastante importante se apegar a coisas que vão permear a sua vida fora da materialidade. E isso realmente aconteceu nessa ruptura que eu tive aos 35. Eu comecei a estudar antroposofia, que é antropos, homem, sofia, sabedoria. Me reúno até hoje, há 20 tantos anos, estudando essa obra que me mostrou que tudo que acontece para mim, a mim pertence. Eu não posso culpar ninguém pelo que eu sou e como sou.
é responsabilidade minha. Então, a antroposofia me acalmou nesse sentido. Fui buscar programação neurolinguística, que é a ciência da comunicação. Eu passei a me dar bem comigo. Se a gente não se dá bem consigo mesmo, como é que vai dar bem com o outro? E hoje eu estudo cabala, alquimia. Aliás, posso fazer uma propaganda aqui? Pode. Eu trouxe aqui um alquimista, já está quase 5.000 views nesse programa, está no maior ibope aqui na UTV, e eu estou trazendo ele na quinta-feira, dia 16, para falar sobre o Ho'oponopono, que é um mantra para explicar, ele vai estar aqui com mais propriedade para explicar, porque as pessoas estão se apegando muito a esse tipo de oração. E tudo isso, para complementar o que você perguntou, tudo isso me fez perceber que se eu estou respaldada com forças que eu não vejo, porque não é só o que eu estou vendo aqui, com forças que me permeiam e me fazem superar crises, me fazem ver a vida mais azul, por que é que eu vou ficar só na materialidade? Eu leio pra caramba, eu busco, eu creio. Eu creio muito numa força maior. Não precisa dar nome. Não precisa ser Deus. Como é que é, do alto dessa experiência, desse tempo de vida, enxergar a menininha que queria dançar balé e não queria estudar piano? Como é que fica isso? A vida, às vezes, nos faz surpresas. Eu me fui chamada de Elizabeth like the Queen, quando a rainha foi coroada. Vocês façam a conta, ela fez 60 anos ou 2 anos atrás. E meu pai trouxe um piano da Inglaterra porque ele achou que eu ia ser pianista. Teve um insight. Eu fui estudar piano com 6 anos, mas estudei balé também. E eu determinei, porque com 6 anos eu dancei na televisão Tupi, que eu ia ser bailarina. Dava entrevista com 6 anos. Gente, não fala Tupi, ninguém vai saber o que é isso. Ah, não? Não, ninguém sabe. Mas você lembra da TV Tupi, não lembra? Então, tinha um índiozinho, você como jornalista, Canal 4. Eu queria ser bailarina e minha mãe falava, vai estudar piano. Um dia, eu falei pra ela, mãe, eu quero ser lixeira na rua, mas eu não quero tocar piano. Eu quero tocar guitarra, eu era apaixonada pelo Roberto Carlos, Rony Von, eu quero tocar outras coisas, mas não piano. Eu fui autodidata, eu comecei a dar aulas de violão sem nunca ter aprendido. Depois eu cresci e aprendi. Mas inicialmente, eu fui dando aula sem ter aprendido. E a minha mãe fez assim, filha, estuda, que um dia você vai me agradecer. Hoje a minha mãe tem quase 94 anos, está vivinha da Silva, lúcida, passando o número de telefone que eu já esqueci, e eu lhe agradeço constantemente. Porque os pais precisam dar os limites para os seus filhos, precisam dar orientação. Se ela tivesse sido mole, fala, tá bom, então não estuda. Hoje, eu não estava aqui dando essa entrevista. Verdade, né? Eu queria que você fechasse esse programa com uma mensagem, a qual você quiser. Lembrando que a gente está sempre aqui incentivando as iniciativas, o empreendedorismo, e ainda que seja como um pipoqueiro que foi mostrado no Fantástico há 2 semanas, que ele faça pipoca de uma forma diferente e atenda o seu público de uma forma diferente para se sobressair, que é o que aconteceu com você. Eu vou deixar uma mensagem que diz o seguinte: jamais abdique dos seus sonhos. Se aproprie de você mesma e exerça o maior de todos os amores, que é o amor que a gente pode ter por si. Porque enquanto a gente se ama, você sabe dar amor. Se você não se amar, você não dá amor. E não dando amor, não terá amor. Eu queria agradecer, Luiz Carlos. Tu vai dar uma palhinha para nós? Pois é, podia ter trazido o violão, né, já que o piano agora está meio guardado, mas semana que vem a gente já volta com o piano no Sintonia. Não sei se você tem mais alguma outra música. Ô, diretor, vamos encerrar com a música, mas eu queria saber se algum
projeto para 2015 com o programa, mudança? Com esse programa que eu faço aqui, o Sintonia, Isso. eu tenho muitos projetos. Estou em busca de um patrocinador, que alguém me ouça aqui, porque eu gostaria muito de poder modificar e trazer muito mais boas notícias do que eu já venho trazendo. Às vezes a gente se sente limitado, eu queria trazer músicos, queria trazer... eu preciso de estrutura. Então, para o ano que vem, vamos pensar em muitas novidades. E se você quiser sugerir uma pauta, eu estou sempre aberta. Eu acho que eu tenho a pessoa indicada para patrocinar o seu programa ano que vem. Eu vou fazer, vou ligar os 2 pontos. É mesmo? Nossa, já está rendendo aqui a entrevista. É músico. Olha, eu vou até falar no ar aqui, vou fazer uma pressão, uma chantagem. É o Mauro da Pride, que é o dono da Pride, tem as guitarras Fender, tem teclados Korg, o cara não é fraco e tem uma banda. Então, eu posso até convidar para vir ao meu programa. Quem sabe, né? Faz uma ponte. Eu ouvi dizer que você toca percussão, é sério? Não, eu sou amador em todos os sentidos de música. Mas eu tô querendo dar uma palhinha com você qualquer dia, vamos? Eu vou lá fazer uma canjinha no seu programa. Vai lá no meu programa. Humilde participação. Como você me convidou para este programa, que é uma honra, como seria você ir ao Sintonia? Sim, para fazer uma palhinha de percussão, é isso? Isso, o meu programa vai fazer 1 ano e eu vou até adiantar porque eu não consigo ficar quieta. Eu vou fazer um programa de 1 ano referendando a idade dos 30, 40, 50 anos. Então eu vou lotar. Direção, já vai preparando que eu vou precisar de muita plateia e palco. Vai lotar do quê? Eu vou trazer gente. Ah. Você está convidado. Tá bom. Fazer parte. Aqui, o pessoal que está ouvindo o nosso programa, eles estão quietinhos, mas estão ali, também estão convidados. Beth, um prazer ter você aqui e você citou um nome que é o nosso convidado da semana que vem e tem um grande gancho, inclusive, porque a FIFA determinou que entre 3 a 4 anos próximos os clubes que são os únicos detentores dos passes dos jogadores. Nós vamos trazer Wagner Ribeiro, com muito orgulho, um dos pioneiros e um dos destacados agentes de futebol do país. Vendeu, inclusive, Neymar, para meu azar, que sou santista. Uma boa semana.